TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Volume de queimadas preocupa autoridades. O número de ocorrências já ultrapassou os registros do ano passado. Em Araxá, neste ano, já houve um aumento de cerca de 20% em comparação com 2019. Decreto libera a abertura do comércio aos sábados em Araxá. 9º óbito por Covid-19 é confirmado na cidade. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está no ar. Boa noite! Eu começo esta edição com a atualização do boletim epidemiológico divulgado agora há pouco pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Araxá. De ontem para hoje são 30 novos casos confirmados da doença. O número saltou para 498 pacientes com coronavírus. Destes, 317 já estão recuperados e 116 permanecem em monitoramento. O comitê confirmou também o 9º óbito pela doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, trata-se de uma senhora de 86 anos que possuía problemas cardiovasculares. E agora você vai acompanhar um balanço da propagação, prevenção e combate ao coronavírus na cidade com a repórter Janaína Silva. O número de pacientes da microrregião de Araxá que foram infectados mais que dobrou nos últimos 30 dias. Em 1º de julho eram 547 e no dia 30, 1.144. Outra mudança verificada foi o aumento no percentual de pacientes recuperados na soma das cidades de Araxá, Campos Altos, Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Santa Juliana e Itapira. No primeiro dia do mês, 428 curados, que representa 78,5% do total de infectados. E no dia 30, o percentual foi de 80,7%. Os óbitos confirmados da doença também elevaram em julho. São 8 a mais, sendo 2 a mais em Araxá, Campos Altos mais 1 e 5 a mais em Santa Juliana. A elevação de novos registros foi considerável em Araxá, que saltou de 261 para 468, e Ibiá, com 50 a mais no mês, de 47 para 97. Perdizes passou de 39 para 115. E Santa Juliana, que começou o mês com 120 confirmações, terminou com 341, enquanto que a cidade de Pedrinópolis não teve nenhum novo caso no mês de julho. A Prefeitura de Araxá liberou a abertura do comércio na cidade também aos sábados. Empresas do segmento poderão funcionar a partir de amanhã, entre 9 e 13 horas. Hotéis, pousadas, empresas do segmento de lazer e instituições de ensino à distância também poderão funcionar. As diretrizes você pode acompanhar no nosso portal, diariosintonia.com.br. A Receita Federal creditou hoje, dia 31, mais de 5 bilhões em restituições do imposto de renda para mais de 3 milhões de contribuintes do terceiro lote. A consulta foi aberta no último dia 24. Do total, cerca de 2,5 bilhões foram para contribuintes que têm prioridade legal de recebimento. 88.420 são idosos acima de 80 anos, mais de 646 entre 60 e 79 anos. 47.170 que possuem alguma deficiência física, mental ou doença grave. 793 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério.
Mais de 2.800.000 não prioritários que entregaram a declaração até o dia 28 de março também recebem o benefício. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá fazer o requerimento por meio da internet, mediante o formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição ou diretamente no portal do serviço Meu Imposto de Renda. A seguir, o quadro Gabinete Político e ainda hoje o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. A Assembleia não para no combate ao coronavírus. Os deputados economizaram e devolveram ao Estado 46 milhões de reais para a saúde, destinaram mais de 300 milhões de reais para combater a pandemia e criaram leis relevantes, como a que obriga o uso de máscaras. Os deputados economizaram e destinaram recursos para o FMG fazer 36 mil teleconsultas, protetores faciais para profissionais de saúde e criar respirador de baixo custo. Assembleia Legislativa, poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. A segunda companhia do Corpo de Bombeiros atendeu a mais chamadas de queimadas neste ano do que no ano passado. O tenente da corporação conversou com a repórter Janaína Silva e explicou que o período mais crítico ainda nem começou. Nos primeiros dias do mês, o volume de chamadas diário era de 2 ocorrências na cidade. Número que vem elevando no decorrer das semanas, nesse quadrimestre de mais incêndios. Geralmente tem sido repetitivo, né? Quase que naquelas mesmas áreas, que são ao entorno da cidade, né? Que tem um local onde tem vários lotes vagos. Nesse ano já é um número maior do que o ano passado? Sim, é basicamente uns 20% maior em relação ao ano passado. Nos 12 meses de 2019, ocorreram 114 incêndios florestais. Em junho e julho do mesmo ano, 45. 2020, nos 7 primeiros meses, 74 registros. E entre junho e julho deste ano, foram 57. Minas Gerais registrou uma queda histórica no número de incêndios florestais em 2019. Isso é um comparativo com os últimos 6 anos, ou seja, no ano passado, a média foi de 27 mil hectares atingidos, enquanto que 2013 a 2018, esse montante foi de 34 mil hectares, redução de 21%. No começo da tarde de 30 de julho, guarnições realizaram o combate às chamas de incêndio em vegetação, que estaria colocando em risco uma plantação de café. A mesma área foi atingida no início de novembro do ano passado. O controle inicial foi num local onde haveria maior chance de propagação para uma área de reserva com o uso de abafadores e mochila costal. As características da vegetação dificultaram e aproximadamente 2 horas após o primeiro chamado, foi solicitado apoio à central de operações. O controle foi feito impedindo que as mesmas alastrassem para uma área de reserva e para o restante do cafezal.
O monitoramento aéreo por drone auxiliou nas tomadas de decisões da estratégia de onde seria melhor e mais eficiente o combate ao incêndio por parte do Corpo de Bombeiros. A área total queimada na Avenida Herci da Silva Lemos foi de 7 hectares. O pico deve chegar em agosto, setembro e outubro, deve ser o pico aí de maior número de incidência de incêndios em vegetação. A orientação do Corpo de Bombeiros é o seguinte, não colocar fogo, principalmente em lote vago, em hipótese alguma. E na zona rural é importante que os proprietários das fazendas façam um acero em torno da propriedade, evitando que um foco de incêndio venha atingir a sua fazenda. O governador Romeu Zema, através do quadro Gabinete Político, fala sobre as ações de enfrentamento à pandemia em todo o estado. Mineiros e mineiras, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Toda semana eu tenho recebido aqui uma grande quantidade de perguntas, principalmente aquelas relacionadas à pandemia, como o Estado de Minas está procedendo. E como prezo muito um governo transparente, faço questão de estar aqui com você novamente respondendo as perguntas. Governador, quais são os principais pontos dessa reformulação do programa Minas Consciente? Em primeiro lugar, nós temos de lembrar que o Minas Consciente foi criado logo no início da pandemia e naquele momento nós não tínhamos nenhum histórico, nenhum dado nos quais nos alicerçarmos. E hoje, já decorrido mais de 3 meses, nós temos já uma quantidade enorme de dados que torna passível o aperfeiçoamento do Minas Consciente. Ele funciona, de certa maneira, igual uma viagem que alguém faz para um lugar aonde nunca foi. A pessoa geralmente não vai tomar as melhores decisões no que diz respeito ao percurso, a parar para comer, a visitar algum lugar. Mas da segunda, da terceira vez, é sempre possível fazer melhor. E é isso que nós estamos fazendo no Minas Consciente. Eu diria que a principal e melhor mudança que nós estamos fazendo é que nós não estamos mais considerando somente a macro-região de saúde. Estamos agora considerando também as micro-regiões. E isso faz com que o critério fique aperfeiçoado. Além disso, nós vamos estar dando um tratamento diferente para as pequenas cidades, principalmente aquelas que não têm transporte coletivo, porque o transporte coletivo, nós sabemos, é um dos principais focos de transmissão do coronavírus. E cidades pequenas, onde as pessoas vão trabalhar a pé, de bicicleta, não tem esse problema do contágio no transporte coletivo. Outro ponto é a questão de um protocolo único e não de protocolos diversos como nós tivemos no primeiro Minas Consciente. Então, em suma, nós queremos simplificar e atender melhor todas as cidades de Minas Gerais. Governador, São Paulo anunciou a retomada das aulas presenciais para setembro. Tem alguma previsão aqui para Minas? O retorno às aulas é uma grande prioridade do meu governo, mas nós só poderemos fazê-la quando nós tivermos segurança de que isso não vai significar um aumento expressivo nos casos e também óbitos do Covid. Somente agora, nesse final do mês de julho, início do mês de agosto, nós conseguimos atingir uma estabilidade na quantidade de novos casos em Minas. Se nós conseguirmos manter essa estabilidade, ou melhor, se inclusive tivermos uma queda, aí sim nós poderemos já estar analisando e considerando essa volta às aulas, que é importantíssima. Nenhum estado no Brasil, nesse momento, exceto o estado do Amazonas, retornou às aulas ainda. Mas vamos estar atentos. Se os números melhorarem, a coisa que eu mais desejo
é que as aulas retornem para que os alunos possam ter o ensino presencial, que nós sabemos é melhor do que o ensino à distância. Qual a atenção dispensada pelo governo nesta pandemia ao sul de Minas, dada a sua grande extensão? Demanda por leitos, flexibilização adotada pelos prefeitos. O sul de Minas é uma região das mais ricas do estado, tem as suas características particulares e nós fizemos questão de ampliarmos expressivamente o número de leitos na região. No sul de Minas, nós tínhamos 280 leitos de UTIs e conseguimos ampliar para 490. Ou seja, hoje o sul de Minas é uma região que está muito mais bem atendida em termos de assistência à saúde do que era há 3, 4 meses atrás. E com toda certeza, boa parte desses leitos ficarão incorporadas definitivamente ao sistema de saúde. E lembro que quando se fala em leitos de UTIs, isso significa leitos para atender não só pacientes do Covid, como também de qualquer outra situação, enfermidade. Governador, Passos e todas as regiões da MEG, Associação do Médio Rio Grande, acabam de aderir ao Minas Consciente e todos estão apreensivos quanto ao fechamento de algumas atividades comerciais. O que o senhor poderia dizer sobre essa região que é o sudoeste de Minas? Primeiro, eu queria tranquilizar todos. Essa região tão dinâmica que produz um café de altíssima qualidade não será prejudicada. O que nós estamos fazendo com o novo Minas Consciente é uma evolução do anterior. A grande mudança é que o anterior era de livre adesão do município e o novo Minas Consciente, devido a uma decisão judicial, passa a ser impositivo. Mas nós estamos atentos às realidades de cada município. Os municípios com 30 mil habitantes ou menos terão um tratamento diferenciado, terão uma autonomia maior do que os municípios maiores, porque sabemos que esses municípios onde sequer há transporte público, a incidência de contaminação de novos casos é muito menor. E os protocolos estão sendo também simplificados, as ferramentas estarão disponíveis para todo gestor municipal. Antes mesmo de nós tomarmos qualquer decisão aqui, o próprio gestor já vai ter conhecimento da realidade da sua cidade. O que nós não queremos é que em algumas localidades a curva, a quantidade de doentes, de pacientes aumente e essas pessoas fiquem sem atendimento médico. Essa é a nossa grande preocupação, mas quero deixar claro, nós estamos evoluindo. No próximo bloco, o aumento de empregos formais em Minas Gerais. No editorial Raio X com Olavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. O policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá.
Minas Gerais fechou o mês de junho com saldo positivo na geração de empregos formais, mesmo com todas as restrições impostas pela pandemia, que limitou ou determinou a interrupção do funcionamento de diversas empresas para manter as medidas de isolamento social. O CAGED é um registro administrativo que permite acompanhar as flutuações do mercado de trabalho formal a partir das informações sobre admissões e demissões dos empregados regidos pelo regime da consolidação das leis do trabalho. O número de junho resulta da diferença entre mais de 99 mil admissões e 97 mil desligamentos, com destaque para o setor da construção civil. Neste mesmo mês, o Brasil perdeu 10.084 postos de trabalho. Embora a variação em Minas tenha sido pequena, ela pode representar a interrupção de um movimento de queda no emprego. No CAGED de maio, o Ministério do Trabalho mostrou que o Estado havia fechado mais de 33 mil vagas devido à crise provocada pela Covid-19. A retração do mercado de trabalho afetou todo o país, fazendo com que somente no Acre tivesse resultado positivo no cadastro referente àquele mês. Em junho, a construção civil gerou 3.375 postos de trabalho em Minas Gerais. Os setores de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura ocuparam o segundo lugar com saldo positivo. Os números do CAGED de janeiro a junho mostram que essas foram as áreas menos afetadas pelo encolhimento do mercado de trabalho durante o primeiro semestre. Fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Com o início da corrida eleitoral, começa também a avaliação dos pré-candidatos, que são tantos que nesse momento ainda não se faz oportuno uma opinião definitiva. Mas há algo interessante que eu tenho reparado com frequência: o não voto. Explico melhor. O eleitor está indeciso, mas já sabe em qual nome não vota de jeito nenhum. Verdade, verdade, verdade. Não vota seja por falta de confiança, currículo fraco, antipatia partidária, esperança por renovação, promessas não cumpridas, mágoas passadas, enfim, por diversos motivos. O eleitor ou eleitora já rejeitou intimamente a pré-candidatura daquela pessoa. É a reflexão pelo veto. É a eliminação de pré-candidaturas recebendo bola preta. E assim começa a esquentar os motores do próximo processo eleitoral, pelo caminho da exclusão. E você que está em casa, já escolheu a sua bola preta? O Raio X voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma boa noite para você e fique agora com Café Sintonia. Bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano começou a funcionar o Colégio Dom Bosco? A. 1931. B.
1945 ou letra C, 1960? A resposta certa é a opção A, 1931. Os salesianos adquiriram um prédio do antigo Grande Hotel, localizado na Avenida Imbiara, para nele funcionar o Colégio Dom Bosco, cuja inauguração ocorreu em 11 de fevereiro de 1931. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Depois de uma ducha morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após o poema torna, vou me enternecer pra ficar até domingo grudadinha